O cenário da sala virtual tem um fundo lilás com bolas e balões de fala brancos. Sobrepostas ao cenário, há 3 janelas com os participantes. Oi, eu sou uma mulher de pele branca, com cabelos grisalhos pela idade. Eles são curtos na lateral e a franja eu coloco para cima em formato de topete. Eu uso um batom rosado, eu uso um vestido decotado na cor preta com algumas bolas grandes brancas. Eu uso um brinco pequeno de argolas e eu uso um óculos em formato de gatinho com as lentes um pouco azuladas. Eu estou à frente de uma parede decorada com quadros, com fotos, com objetos, bem colorido. Eu sou um homem branco, cabelo também grisalho. Eu uso um óculos que é um óculos de leitura e para ver longe também. Eu estou com uma camisa quadriculada bem pequena em azul e branco. E atrás de mim tem uma parede azul com um quadro bastante colorido. Eu sou um homem de 62 anos, mestiço brasileiro, atualmente calvo, cabeça raspada, máquina zero. Estou no escritório da minha casa, no fundo tem um estante com livros e bonecos que eu gosto de colecionar. Visto uma camisa social branca com detalhes em cinza, florais muito pequenininhos. É isso, eu acho. Que mais? Sou baixinho. E aí? Agora vou ver, né? As pessoas veem, hein? Só pode descrever o que as pessoas veem. Não sei se começou. Começou o papo? Bom, começa comigo. Eu sou Marco Antônio Vieira Soto, eu sou Head de Estratégia do Grupo Dreamers, e hoje eu tenho aqui 2 amigos, Cláudio Manuel e Cláudia Werneck, para a gente levar uma conversa sobre idadismo. Eu não sei se vocês todos já sabem sobre isso, mas é uma conversa que a gente não pode deixar de lado. Cláudia? Desculpe, sou Cláudia Werneck, sou jornalista, empreendedora, sou fundadora da Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, que é uma ONG que trabalha com inclusão e acessibilidade, da qual também o Marco Antônio faz parte como conselheiro fundador. Sou ativista política e agradeço o convite. Estou por aqui. Bom, meu nome é Cláudio Manuel, né? Durante uns 30 anos atuei aí no ramo do humor, como redator do TV Pirata, da revista Caceta Popular, no programa Caceta Planeta, e já há alguns anos já estou mais assim, dedicado aos documentários, né? Fiz alguns documentários. Recentemente lancei uma série sobre o meu amigo Bussunda, chamado Meu Amigo Bussunda, na Globoplay, e estou aí tocando os projetos, geralmente na área do audiovisual. Então, 62 anos, baiano, flamenguista, estamos aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Bom, essa conversa eu acho que eu já tive com vocês dois em momentos diferentes, a gente vem falando sobre idadismo, mas eu tenho uma sensação, eu não sei se todo mundo sabe o que é idadismo. Idadismo, na verdade, é o preconceito em relação a pessoas que têm mais idade. Normalmente aqui no Brasil isso fala com as pessoas que têm mais de 50 ou mais de 60 anos. Pela lei é mais de 60 anos que começa a ser enquadrado. Eu acho que esse assunto está ganhando um pouco mais de volume, um pouco mais de visibilidade. A percepção de vocês é essa também? Porque até um tempo atrás isso não fazia parte nem da pauta de diversidade. E agora, paulatinamente, isso começa a aparecer. O que vocês acham disso? Está acontecendo? Ou é o algoritmo que está me enganando? Porque tudo que eu vejo, de alguma maneira, fala sobre isso. Deve ser o algoritmo também, mas eu acho que está mudando. Cláudia. Eu acho... Oi.
Eu acho que sim, não sei se é porque eu também sou público-alvo, né? Sou a própria personificação, agora com os cabelos grisalhos, então. Mas eu acho que é um tema e a gente vê que dentro das empresas, que as empresas já tinham questões intergeracionais com as pessoas mais jovens, né? Então era assim, mediano, 40, 50 anos, com quem entrava com 20 e poucos. Agora as empresas estão começando a pensar e falar da contratação de pessoas com mais de 50 já é considerado para as empresas, como você falou, mesmo que fora do que diz a lei, as convenções, já é uma questão contratar alguém com mais de 50 anos. Né? Então, acho que não é só questão de impressão, não, acho que está acontecendo. Bom, eu acho que tem sempre essa suspeita de estarmos todos no mesmo algoritmo, né? Até porque, né, como diz assim, minha esposa, não é um mundo que é pequeno, né? É a renda que é concentrada. Então, quer dizer, todo mundo meio acaba ficando ali nos mesmos lugares. Mas eu também tenho a mesma impressão. Eu acho que a pauta da diversidade ela também está ficando mais diversa na medida de que as pessoas têm mais ferramentas de comunicatividade, de formação, de comunicação. As pessoas passam também a ser veículos de comunicação, que isso é muito recente. Isso é novidade para quem é novo, quanto mais para a gente, entendeu assim? Então, tem algumas coisas que estão acontecendo agora que tem... E a própria história, né, do movimento, que foram tem as conquistas, você começa lá atrás, né, do direito ao voto, a luta das mulheres, dos negros, dos gays, e isso vai, obviamente, né, ampliando na medida que as vozes também têm voz, né? Então, e a questão não só da idade, a própria questão da gordofobia ou até da transfobia são aparecimentos recentes justamente porque os meios permitem, né? Isso é o advento, graças a Deus, da democracia, com todos os seus riscos, mas estamos aí. É isso. É bacana você falar isso, porque eu vi uma pesquisa recente do Instituto Mediator, da minha amiga Andréa Freire, e ela fez uma pesquisa qualitativa aqui no Rio de Janeiro, com pessoas acima de 60 anos. E uma das coisas que vem muito forte, assim como um sentimento, a qualitativa, ela é boa porque ela captura esse sentimento, né? Os medos, as emoções. E esse público falou para ela claramente que eles se sentem invisíveis e não ouvidos. Então é como se eles simplesmente não existissem. E fazendo aqui uma ponte com a Cláudia Werneck, o que a gente via em relação à pessoa com deficiência, era uma história mais ou menos parecida. Então, é um processo de exclusão, como tantos outros, só que era um processo de exclusão, esse em relação à idade, que não era visto necessariamente como um processo de exclusão, era como se fosse algo natural, ao envelhecer, você passar para uma posição secundária, invisível e não ouvida. Esse protagonismo, ele está voltando? Eu não sei se está voltando, mas eu acho que a nossa tendência tem que lutar muito para ter esse protagonismo. É uma luta diária, assim, porque o Cláudio Manuel falou sobre a questão que está aumentando a questão da diversidade, mas eu queria só, para não esquecer, que eu acho que o movimento de diversidade tem muita dificuldade de pegar as questões dos extremos das idades, tanto a infância como as pessoas mais idosas. É uma falha mecânica conceitual de quem trabalha com diversidade, que não entra a questão da idade dos extremos, né? Agora, o protagonismo da pessoa com deficiência, eu acho que existe muito preconceito e muito, assim, disfarçado de amor e carinho, né? Tem até aquela história que eu já contei para você, que aos 2 anos, antes da pandemia começar, eu me inscrevi para fazer um curso em São Paulo sobre primeira infância. E quando eu cheguei no curso, eu era a pessoa mais velha do curso, eu recebi olhares que eu não decifrei na hora. Olhares, assim, para mim. Eu pensei, eu não conheço esse olhar, nunca recebi esse olhar, eu nunca não consegui arrumá-lo em nada. Aí o curso foi acontecendo, eu fui debatendo,
Eu até pensei, será que eles estão achando que eu escrevo sobre primeira infância e estou aqui para estudar primeira infância? Eu fiquei pensando nessas coisas, né? Até que no final já do curso tinha um exercício que era para sentar no chão. E quando eu fui sentar no chão, o grupo inteiro falou, não, você não, pega uma cadeira para ela, pega uma cadeira para ela. E aquilo poderia ser interpretado com um excessivo cuidado e carinho, mas eu entendi que não, eles estavam tutelando e achando que não tinha autonomia para decidir sentar no chão e viraria um problema para eles na hora de me levantar, talvez. Então parecia carinho, mas era tutela, era cortar a minha capacidade de decidir se eu conseguia sentar no chão. E naquela hora eu entendi o olhar. O olhar era o olhar que as pessoas idosas recebem, e era a primeira vez que eu recebia. Mas para eu sacar isso, é porque eu estou treinada, né? Treinada em tentar detectar outros tipos de preconceito, porque qualquer pessoa mais desavisada entenderia que eles estavam manifestando amor, carinho e proteção por mim. Não é à toa que a proteção é quase uma violação de direitos, né? Ela fica ali no limite de você cortar direito e, de fato, cuidar. E é engraçado porque isso vai também no próprio discurso, né? No vocabulário, né? Naquele diminutivo aparentemente carinhoso, né? Não, vem aqui, vai doer o bracinho, uma infantilização, né? Pelo discurso, que você fala, pô, amigo, desculpa, não é desse jeito que a coisa acontece. E sobre discurso, Cláudio, melhor do que eu, pode falar sobre isso. Não, o que é engraçado é isso, que minha mãe, que faleceu esse ano, aos 94, ela, a coisa que ela mais odiava era exatamente essa questão do diminutivo, era um negócio que incomodava muito. E que a Cláudia falou, esse negócio bastante assim, que é importante, porque, obviamente, quando a gente fala de envelhecimento, de idadismo, de velhice, a gente é difícil unificar, ainda mais num país como o Brasil, né? Você tem, obviamente, as questões sociais, as questões de desigualdades, as questões todas. Mas você, então, generalizar é muito complicado. Mas eu tive contato esse ano mesmo com uma grande amiga minha, mais velha que eu, talvez uns 15 anos a mais, talvez, e ela falando exatamente disso. Eles são, assim, de uma elite econômica brasileira, são muito, assim, ricos, né? Tem pessoas que têm propriedades e tudo, pessoas muito cultas, muito viajadas, e ela falando exatamente dessa invisibilidade, que ela, assim, por ela ter 70 e tantos anos, a dificuldade que ela tinha das pessoas levarem ela a sério, assim, uma mulher assim, globetrotter, né, assim, que conhece tudo, fez tudo, tem o diário. Então, eu falei, então tem esse lado aí que aparentemente, pelo menos, tem um estudo sobre isso, ele transcende as classes sociais, transcende, quase que unifica, né, assim, todas essas diferenças até de fases mesmo, né, do envelhecimento, tem pessoa de 60 anos, de 90, mil questões aí, mas isso parece que não só vai agravando com o tempo, como também é quase universal. Essa coisa deixa ele ali no canto, era meio um hábito, né, de você ter aquela avó que fica no canto e que não falava muito, né, e que, como todo mundo também já era muito velho aos 40 e poucos anos, eu acho que também as pessoas também estão tendo que lidar muito mais tempo com essas relações que são também, né, recentes, né? É isso. Entendeu? E a gente, meu pai falava muito assim, que com a idade os defeitos vão aumentando e as qualidades vão aumentando. Então as pessoas mais jovens estão tendo que enfrentar mais tempo de defeito e mais tempo de qualidade. E isso também eu acho que é novo, né, Cláudia? Eu acho que isso aí é bastante novo. Eu tenho mãe também viva, com 86 anos, e volta e meia eu me pego fazendo com a minha mãe o que eu não quero que façam comigo. Então, dou bronca, sabe? Quero tutelar, não quero que ela saia. Aí eu fico pensando que eu estou ficando igualzinho às pessoas que fazem isso comigo, né? Então, é meio que um ciclo que tem que ser ressignificado, diluído, alguma coisa dessa natureza, ou pivotado, palavra que o Marco Antônio mencionou lá. O que, na verdade, a gente está vivendo é realmente uma revolução, porque o mundo inteiro está envelhecendo, né? O Brasil é o país que envelhece mais rapidamente. E, ao mesmo tempo que envelhece, o nosso envelhecimento afeta a sociedade inteira.
não afeta só quem está ficando velho, afeta todo mundo, cara, porque, como você falou, esse filho hoje vai ter que lidar com esses pais, por exemplo, em vez de lidar na idade adulta, 20, 25 anos, vai ter que lidar 40 anos. E aí tem a questão da autonomia de ambos. A autonomia tanto do idoso quanto a autonomia dessa pessoa que hoje cuida. A maior parte do cuidado hoje no Brasil ainda é feito por pessoas da família. Então, e normalmente uma mulher, né? O cuidado normalmente também é feminino. Então, tem aqui um aprendizado e também uma estruturação diferente da sociedade para amparar essa história que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo que é um segmento, como o Cláudio falou, que não é monolítico, né? A gente fala, os 60 a mais até 100, cara. A diferença entre os 60, 70, 80, 90 é gigantesca, não só na questão etária, mas principalmente pelo comportamento. Como ele falou, da mãe dele, era uma pessoa ativa, que estava ali fazendo tudo. Então, cada um tem um modelo diferente, tem uma maneira de olhar para a vida diferente. E você joga isso num país como o Brasil, com as diferenças socioeconômicas, é uma miríade, na verdade, de possibilidades para você entender. Não, e é interminável, né? Eu estava falando, uma questão que é importantíssima e que parece chata, mas que mata, que é o que define a qualidade de vida, a questão da economia, por exemplo. Quando você pega a questão da previdência, né? Se você pega assim, a questão da desigualdade, que é meio clichê, todo mundo fala da desigualdade, mas ninguém chega lá e torna onde está essa desigualdade. Quando você chega na questão da previdência, você vê assim, a previdência do brasileiro, ela de uma certa forma, ela é muito menos desigual que o Brasil, porque ela tem um teto do INSS, que a maior é de 5 mil, e a menor, então a média da previdência do brasileiro é R$ 1.300. Quando você chega no Legislativo Federal, isso já foi para 30 mil. Quando você chega no Judiciário, já foi para quase 30 mil também. A média. Então você tem a questão das superpensões, das superaposentadorias, que não só cria uma casta mais jovem e inativa, como muito mais imune, digamos assim, aos intempéries do tempo. Entendeu? Assim, eu tenho amigos meus que aposentaram com 50 anos, têm uma renda que viajam, vai à China todo ano, caramba. Então, isso no país da desigualdade. Então, quando você vê a questão da previdência, você vê que não é só um capitalismo malvado, empresários, banqueiros, que concentram a renda para si, como você imagina que é na África, ou por preconceito, ou por desinformação, ou por realidade, tem uma ideia. Aqui, efetivamente, existe uma aristocracia pública que é imune a qualquer uma má notícia. Agora, na pandemia, o Supremo proibiu cortes de benefícios que o camarada não só tem esse nível de renda, como às vezes tem benesses inacreditáveis, aristocráticos, e isso são recursos que também tornam muito desigual quando você fala, por exemplo, um envelhecimento, um idadismo de um camarada septuagenário ou sexagenário agora desempregado, como, por exemplo, de um desembargador ou de um camarada desses aí. Então você tem aí, e isso é institucional, isso é constitucional. A sociedade ela tem como base essa injustiça institucionalizada. Então você ainda é uma sociedade escravocrata, você ainda tem muita gente vivendo do suor alheio e torna completamente desumana quando você pega saúde pública e previdência pública e desemprego e você bota idade nisso, você tem uma galera que está numa tragédia e tem outra galera que está, digamos assim, conversando efeitos, digamos assim, universais, de que todo mundo, digamos assim, que o europeu está discutindo. Mas é isso, é complexo, como você falou, é uma miríade, entendeu? Você sabe que eu fui funcionária pública do BNDES, pedi demissão na época do Collor, né? Tinha aquele salário muito bom, etc e tal. E agora, na velhice, realmente é muito claro para mim isso que você está falando, Cláudio. As pessoas que continuaram no BNDES se aposentaram por lei, as pessoas que foram seguindo uma vida própria. E para a juventude, a questão do dinheiro, de quem é velho ou velho e tem dinheiro, faz muita diferença no preconceito, eu acho. Porque uma pessoa velha que tem dinheiro, que pode, inclusive, oferecer
uma viagem para o neto fora do país, sei lá, que pode oferecer coisas para as gerações que vêm depois, ou que pelo menos é alguém que o jovem entende como bem-sucedido no nosso mundo capitalista, é o cara que envelhece e tem dinheiro, né? Então ele está bem. Ou também o cara que pode sustentar os custos de um amparo também. Que às vezes também, entendeu? O cara se sustenta três cuidadores, também. Que não incomoda os filhos, não incomoda as filhas, não incomoda a família, não vira um peso. É muito diferente, né? Eu não sabia que eu ia envelhecer, eu tinha alguma coisa que dizia que eu ia morrer, mas eu não sabia que eu ia envelhecer. Então, assim, se você perguntar o que você faria diferente na vida, eu teria me preparado, eu teria acreditado que eu ia envelhecer, porque como eu sempre trabalhei muito, eu sempre achei que eu ia manter a minha capacidade de trabalho até morrer. Ia morrer trabalhando, pá. Eu não imaginava que a capacidade de trabalho ia diminuir. Isso talvez tenha sido o maior choque para mim, perceber que eu não ia trabalhar naquele ritmo, produzir naquele ritmo para sempre. A velhice, para mim, está muito associada, envelhecer está muito associada a essa percepção dos meus limites na minha produtividade, ainda que eu queira. Eu sinto isso, eu me canso mais rápido e demoro mais para descansar. Isso, para mim, é um ponto muito, muito crucial dessa vida que eu tenho. Agora, depois que eu descobri que eu ia envelhecer, que eu envelheci, estou envelhecendo, eu aí entrei numa fase outra, que é uma fase muito boa, porque talvez eu me garanta como idosa, como mulher idosa, porque eu sou muito chata, né? Eu sou muito radical, eu sou muito brigona, e talvez eu vá me garantir nisso até enquanto der, né? Porque acho que enquanto der, não vão pensar em outras coisas, vão pensar só, lá vem ela, querendo que eu faça acessibilidade a qualquer custo, não importa o que for. Então, mas eu me sinto bem como eu estou hoje, mas eu acho que é porque a chama da inclusão, ela é muito forte em mim. Então, eu tenho que alimentá-la todo dia, botar lenha nela, e aí vou vivendo. Mas, Cláudia, o que você falou, para mim, é muito bacana também, porque essa causa do idadismo que eu abracei, enfim, que hoje eu estou me tornando paulatinamente um ativista disso, mais falando sobre do que qualquer outra coisa, ele dá, a palavra ficou muito gasta, né? Mas ele dá um senso de propósito assim, na própria existência, né? Eu acho que eu tenho um legado, porque eu já conversei com vocês também a respeito, a minha fala dentro desse tema, ela é focada 100% do tempo para quem tem menos de 60 anos. É 60 a mais para quem tem 60 a menos. Por quê? Porque é ali que está o processo de exclusão, é ali que está o preconceito. Eu quero chegar para esse camarada que tem 40 anos e dar nele uma chacoalhada, que seja, para ele entender. Falar, olha, amigo, se tudo der certo, você vai estar aqui daqui a um tempo. Então, prepara você para daqui a 20 anos estar aqui nessa posição, numa condição melhor que eventualmente a gente esteve, né? Ou está vivendo. Né? E essa história que você falou, que não achava que ia envelhecer, é espetacular, né? Mas eu sempre achei que eu ia envelhecer e eu venho me cuidando há muitos anos, em termos de saúde, em termos de grana e em vários outros aspectos, né? Para chegar aqui um camarada de 63 anos ainda com essa dinâmica, né? De tentar fazer coisas e buscar coisas novas, né? Bom, eu acho isso importante pra caramba. Primeiro que você falou essa coisa do propósito, né? Eu acho que tem duas coisas, que quando eu já comecei nisso foi até uma coincidência, que eu estava pensando no projeto que você já tinha feito, né, o Manual do Novo Velho, que é a ideia que você chega até aí, como a Cláudia falou, assim, uma coisa meio sem guia, né? De repente você está pensando as coisas, eu não sabia que envelhecer, não entendeu? Até da coisa do vigor, não só físico, como também dessas coisas. Eu lembro assim, a primeira coisa que eu senti, assim, pelo menos caiu uma ficha,
foi a questão da música, porque era para mim uma coisa vital você não reclamar de música, isso era coisa de velho. E eu tem uma hora que o cenário musical começou a me incomodar de um jeito. O primeiro foi a música eletrônica, eu não sabia que tudo ia ainda piorar muito, né? Tipo assim, eu chegava assim, e foi muito difícil essa coisa. E eu falei assim, gente, ninguém avisa essas coisas, né? Tem um amigo meu que começou Ninguém avisa. Assim, que o negócio dele, que ele começou a se preocupar com o sofá, ficar crítico de sofá, esse sofá é ruim, esse sofá é bom, e aí só queria comprar um sofá. Gente, aí ele viu que o sofá passou. Então tem essas coisas que são divertidas, mas eu acho que também tem um quê aí de a gente não preparar, mas dar uma luz maior à temática, porque eu acho que tem várias coisas que desde o princípio da coisa da saúde até a questão financeira, que a gente se prevê pouco, ainda mais num país que é meio assim, cara, vive de sustos, né? Então você fica meio vivendo hoje, né? A maioria da galera fica vendendo almoço para pagar a janta, então você tem dificuldades, né? Até nível de tradição e educacionais, de você ter uma coisa assim mais organizada, mas não é só organização, é questão de você ter a possibilidade de trocar pessoas que passam por isso. Eu acho que tem assim, esses grupos de grávida, né, que tem umas coisas assim, não, vamos falar a verdade aqui, porque aqui a gente pode falar, sabe assim? Eu sinto que é isso, que, maternidade é do caramba, mas, tem muita de coisa que isso vem em letra pequena que a galera não avisa, né, mas mesmo assim tem muita literatura, muita coisa. Eu acho que no caso da idade começa a ter mais disso, que é muito legal também, você tentar, no mínimo, avisando, não é estranho, não sei o quê, quando você começar a achar que tudo que é música é uma desgraça, é o tempo. E também tem outra coisa também, que essa coisa também, essa juventude que sem fim, é um negócio muito próximo do desespero também, que é um negócio assim, pelo amor de Deus, eu vejo assim, desde as pessoas assim, nessa luta em glória, eu trabalhei muitos anos no Projac, né? A gente brincava assim, gente, eu acho que estão escolhendo hoje o novo inimigo do Batman, porque tem a questão que as pessoas fazem consigo mesmas, entendeu? É um negócio também de uma automutilação, um correr atrás, um negócio, uma missão impossível, que é muito angustiante, entendeu? Também, que é outro fator aí dessa coisa do mito da eterna juventude, que já dá errado há sei lá, milênios, né? Mas é isso. Você sabe que eu tenho um amigo que é cirurgião plástico, Paulo Maracajá, e ele me contou, diferentemente do que você falou agora, que o que ele percebe nos últimos 30 anos é que essa mulher de 60 anos, que chegava na década de 80 lá, e mostrava uma foto de quando tinha 20 anos e falava, eu quero ficar igual, e obviamente não ficava, e era uma frustração dela e do próprio médico. Hoje não, essa mulher de 60 anos chega lá, ela quer ser uma mulher de 60 anos bonita, ela quer ser uma mulher de 60 anos que mexeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai continuar, sabe? Ela entende que ela não pode brigar tanto quanto algumas coisas que não tem como voltar. Porque fica grotesco em alguns aspectos. Né? Não, e vamos lá, e sem gênero isso, né? Assim, a questão aí da luta aí né? Aquela coisa do cara de só ele acha que ninguém percebe a peruca dele, essas coisas assim. Ou o camarada também que fica naquele bronzeado Andreasa, né? O velho, né? O pai. Assim, aquela coisa, só nós entenderemos essa, inclusive. Só os 60 a mais irão entender. Tinha uma piada maravilhosa do Pasquim, que é o único ministro do interior que vive no litoral, né, que ele era ministro do interior, e o cara era bronzeadinho. Não, tô brincando, mas essas coisas, é isso também. Cada um faz o que quiser, livre-arbítrio, mas tem um quê aí de se aceitar, até querendo ficar bem, né? Não é se aceitar no sentido da passividade, é de se aceitar no sentido que o tempo é inexorável, velho, não tem jeito. Entendeu? Mas é isso. Eu acho que a gente faz parte de uma espécie que não se gosta muito, mas isso só fica claro na velhice, né? A gente passa a vida inteira remediando essa relação, a gente mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho aqui, conserta dente, bota nos fios, agora não tem mais de bota também, não sei nem se criança ainda usa bota, mas a gente vai se arrumando, arrumar isso, arrumar aquilo, em parte a gente justifica que é estética, necessidade e saúde, mas é muito, eu acho, que uma autorrejeição, uma dificuldade de se entender como espécie. Não estou nem
Estou tentando falar de espécie sem falar de sociedade, é quase que impossível, mas Claro. um milímetro de segundo aí. E aí, na velhice, quando você fala do seu amigo, o cirurgião plástico com todo o mérito, mas mesmo que a mulher queira dizer que quer ficar com 60 bem, ela tem uma visão de 60 que é estranha na cabeça dela, Sim. na maioria das vezes. Sim. Eu estava vendo uma série com a Nicole Kidman, que não deve ter 60 anos ainda. Ela está toda inchada, está toda assim, ela era tão bonita assim. Então, então, eu acho que tem uma defasagem secular entre o nosso entendimento do que é ser uma pessoa humana, um ser humano, e isso não é resolvido durante a vida, e quando chega, eclode na velhice, né? Agora, de vez em quando eu falo para mim, quando eu estou preocupada se engordei, se não estou fazendo exercício, eu falo para mim, eu converso com uma das Cláudias que existe dentro de mim, porque a gente tem muita gente dentro da gente, né? E que é muito lindo isso. Aí eu falo, Cláudia, você tem 64 anos. Para que você vai se preocupar com isso? Aí falo para mim o que eu falo para os outros. E a minha mãe, que tem 86, falou para mim outro dia, minha filha, estou preocupada, estou ficando com uma barriguinha. Eu falei para ela, mãe, com 86 anos. Ela falou, vou fazer um regime com 86 anos. Aí a neta falou, você vai querer arranjar namorada, que é outro preconceito, né? Só vai tirar a barriguinha por causa de namorado. Ela, não quero mais, de jeito, eu já casei 3 vezes, mas... Então, assim, são várias, e também são coisas que não contam, e isso eu acho que não se conta a verdade do que é envelhecer para a gente. Várias coisas não se contam ainda. Eu sei que quando eu revelo algumas coisas, as pessoas ficam assim, isso existe. Uma vez que eu vi, eu estava já tem uns 10 anos disso, eu estava dentro de uma sapataria, no Barra Shopping, tinham várias mulheres da minha idade experimentando sapato e reclamando que a forma da loja tinha mudado. Mudaram a forma, eu sempre comprei aqui, a forma está diferente, nenhum sapato ficava bom. Eu olhei para o pé delas, todas com o pé largo, porque o pé larga com a idade, né? E elas estavam reclamando da forma que tinha mudado sem perceberem que é o pé delas que tinha crescido para o lado. E eu também olhei para o meu e eu falei, gente, elas não se deram conta que o problema é o pé delas, que também ninguém conta que o pé larga para o lado. Isso não é uma revelação, não é um conhecimento que fica circulando. E então, outra, essa generosidade de contar para quem tem menos de 60 é que eu acho que é parte dessa nossa conversa. Porque é contar um monte de coisa. Lá no Manual do Novo Velho, lá, uma das coisas que eu conto e sempre repito é que eu percebi que eu estava ficando velho com 40 anos, né? Quando eu só comia a sugestão do chefe, porque eu não enxergava mais nada, não usava óculos, chegava no restaurante, eu perguntava, qual a sugestão do chefe? O cara falava 5 ou 6 pratos, eu escolhi um deles e ia. Resolvi ir no oftalmologista, cheguei lá, o André Sequinel, até que era o oftalmologista, falou, Marco, 40 anos, né, e tal. E a partir daí, é ladeira abaixo em termos de visão, porque ela foi piorando muito. Mas são os limites. E se você não for, não falarem para você desses limites, dessas transformações, que não é uma questão fatal, quer dizer, o seu pé ser um pouco mais largo, não muda significativamente todas as possibilidades que a vida te oferece. Você tem que comprar um sapato com forma maior. Só. Não vai além disso. Mas o que você está falando assim dos sinais é engraçado, que a minha experiência ela foi toda assim, mais gradativa. Eu comecei, por exemplo, eu tive barba muito cedo, com 15, 16 anos. Ao mesmo tempo, eu fiquei com cabelo branco com 26, 27. E minha barba ficou muito grisalha aos 30 e pouco. Então eu raspei barba. E a calvície também começou cedo. Então eu raspei cabeça e barba para não ficar tão envelhecido, que minha namorada na época, atual esposa, já falava, pô, você não precisa querer ser mais novo, mas querer ser mais velho também tem mais. Porque minha barba era muito branca, essa coisa toda. Ainda teve a miopia, que a miopia, eu não uso óculos para perto até hoje, vou fazer 63. Então, assim, que a miopia você não vê nada de longe, mas de perto eu vejo super bem. Então esses sinais não vieram muito, os sinais foram outros, foi exatamente essa capacidade
física. Eu sempre brincava assim com o meu primo, que quando meu avô acordava, a gente ia para o sul da Bahia, a gente falava, caramba, velho, acorda cedo pra caramba. Que meu avô começava a andar pela casa, era madrugada densa, né? E e a cada ano eu vou acordando mais cedo, eu só lembro disso, nossa, velho, acorda cedo pra caramba. E são sinais que foram chegando assim, mas é gradativo, sei lá, até agora pelo menos foi. Marco Antônio, a nossa turma da faculdade, o nosso WhatsApp da faculdade, eles começam a conversar às 3 da manhã. Eu estava falando, gente, 3 da manhã já tem debate. Aí eu vi que eu tinha colocado um comentário às 4h30. 4h30 já era normal, mas 3 era um abuso, né? Quando é aposentado, você fala que é mais tempo para não fazer nada, né? Porque tinha aquelas... Aliás, a origem da palavra aposentado é muito bacana, né? Porque quando tinha sociedade agrícola e que você media a idade pela capacidade física, de fato, das pessoas, que era o que ele fazia ali dentro da horta, enfim, cuidando dos animais e tudo mais. Quando ele chegava numa determinada idade, que ele não poderia mais participar desse dia a dia, ele era colocado num aposento. E aí o aposento ele ficava ali isolado da família, ele não participava mais. Então o aposentado ele ficava ali dentro daquele aposento largado de lado. O velho na rede. O velho na rede. O velho na rede. Agora tem uma coisa... Hoje... Desculpa. Fala. Pode falar. Eu vou fazer até minhas considerações finais também. É porque eu acho que também tem gente que só consegue algum direito quando fica velho, direito de velho, né? Gente que passou a vida inteira sem direito e consegue o lugar. A gente também já falou sobre isso, né? Numa fila de supermercado. Aquele lugar naquela fila de supermercado é algo tão nobre, tão digno, que ele não vai sair dali de jeito nenhum. É de você ou de alguma pessoa mais jovem que pegar aquele lugar. E é um direito que ele tem, porque são pessoas que não tiveram direito, mas conseguiram direito de velho. Então, tem que se olhar, os mais jovens também têm que olhar para a forma como as pessoas mais velhas lidam com seus direitos, imaginando que talvez só então tenham tido alguns direitos. Uma população mais sofrida, evidentemente. Mas quando você fala dos 40 anos, né, Marco, para terminar aqui meu comentário, eu acho que sua estratégia é muito boa, porque eu acho que está nos 40 anos o maior índice de preconceito em relação às pessoas mais velhas. Então, é bom que eles se preparem, né, para poderem ser melhor cuidados e melhor interpretados por quem vem antes, e também se preparem para lidar com a gente. Estou terminando já minhas considerações. Tá. Fala, Cláudio. Então, eu também vou terminar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o importante é a gente ficar aí, trazendo essa conversa à tona, chamando cada vez mais gente para essa conversa. Eu acho que também, assim como o conselho de quem chegou até aqui, não evite viver para chegar o mais longe que puder na vida, mas se você se cuidar, né, e pensar em você adiante, talvez aumente suas chances de chegar adiante. É isso. Boa. Só, por enquanto. E aqui a minha última fala é basicamente a minha campanha contra a palavra apesar. Eu quero tirar essa palavra do dicionário, porque as pessoas falam assim, pô, apesar da sua idade, você está muito bem. O que eles não falam? Apesar da sua idade, quando você já devia estar caquético, sem fazer mais absolutamente nada disso, né, já carcomido pelo tempo, você está muito bem. Então, a palavra apesar, para mim, ela denota esse processo de exclusão. E, de novo, quando a gente fala de processo de exclusão, a gente está falando sobre uma relação de poder. Nada diferente disso. Então, esse jovem acha que ele tem um poder sobre a pessoa mais velha. E é esse poder que a gente tem que começar a entender que é um poder compartilhado. Eu sempre brinco, falo para as pessoas, e fica aqui como uma história final. Imagina como é você na sua família com as pessoas mais velhas. Para você saber se você é um idadista, se você tem esse preconceito ou não. Como é que é na família, naquela festa de final de ano? Tem um senhor ou uma senhora que fica sentado numa cadeira, largado num canto, e que ninguém fala com essa pessoa? Eventualmente vai lá e fala, quer uma empadinha? E é no diminutivo, né? Claro, não poderia ser de outra forma. Aí dá a empadinha e sai, e aquela pessoa continua largada ali,
sem participar da conversa. Então, chama para a conversa. Se você pode fazer alguma coisa com pessoa, é isso. Fala, Cláudio. Aí o que você fala, só para salientar a questão do apesar, tenta botar depois do apesar qualquer outra coisa, assim, apesar da idade, pensa assim, apesar de você ser mulher, apesar de você ser gay, apesar de você ser negro, para ver em que lugar você fica, né? Em que lugar você está, quem você seria se você falasse isso, entendeu? Ou então quem você é, né? Então explicita logo quem você é e pronto, a gente pelo menos sabe com quem está falando. Mas é isso. Como diria a Cláudia Werneck, quem cabe no seu todos. Exatamente. Muito bom. Muito bem. Adorei. Muito bom. Valeu, gente. Fechamos o pessoal cravado, 0 segundos. Valeu. Gostei. Valeu. Gostei também. Quando quiser, quem quiser, só chamar. Dá para ir mais umas 3 horas falando sobre os 3 falam pelos cotovelos. Mas todo mundo foi educadinho. Fomos super educados. Manda beijo para a prole, viu, dona Cláudia? Gosto muito dela. Deixa eu perguntar aqui. Mas eu quero muito ver. Eu li o livro, né? E agora eu não vi sua série. Quero ver mesmo. Pessoal, eu tenho que... Tá bom. Tem alguma coisa ainda pegando aí, não? Não, tem que ir. Beijo. Valeu, pessoal. Adorei, Cláudio. Obrigado, Valeu. Cláudio. Valeu. Valeu. Tchau. Beijo. Valeu.